Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre psicologia aplicada à enfermagem. E a primeira coisa que precisamos entender é que estudar psicologia não significa que vocês, como técnicos de enfermagem, vão exercer a função de psicólogo, tá? O objetivo é outro. Vocês trabalham com pessoas em momentos de grande vulnerabilidade. E o paciente, ele pode estar com dor, com medo, com ansiedade, com insegurança, com vergonha ou preocupação com aquilo que vai acontecer no futuro. Então, além de conhecer os procedimentos, os medicamentos, os sinais vitais e as técnicas de enfermagem, nós precisamos compreender um pouco melhor como as pessoas pensam, sentem e reagem diante do adoecimento. Ao longo dessa aula, eu quero que vocês percebam que o cuidado de enfermagem, ele envolve duas dimensões e que elas não podem ser separadas, que é a técnica e a relação humana. Nessa aula, nós vamos percorrer alguns pontos bem importantes. Primeiro, vamos conhecer brevemente como a psicologia ela surgiu e como seus conhecimentos passaram a contribuir para a enfermagem. Depois, a gente vai discutir a importância das emoções no processo de saúde e doença e a relação entre profissional e paciente. A gente também vai falar especificamente sobre o papel do técnico, do auxiliar e do cuidador. Também vamos compreender por que o profissional de enfermagem, ele pode contribuir para a promoção da saúde mental, mesmo não sendo psicólogo. E vamos terminar discutindo ética, sigilo, autonomia, limites profissionais e legislação. Então, percebam que não será uma aula apenas teórica, né? Grande parte desse conteúdo ele vai aparecer diariamente na prática de enfermagem de vocês. Ao final dessa aula, pessoal, eu espero que vocês consigam olhar para determinada situação de cuidado de uma maneira um pouco diferente. Eu quero que vocês consigam perceber manifestações emocionais, sem imediatamente rotular o paciente. Que compreendam até onde vai a atuação de vocês e onde começa a responsabilidade de outros profissionais. Também é importante aprender a diferenciar, a acolher, né, de fazer atendimento psicológico, tá? Pessoal, então vamos lá. Quando a gente ouve a palavra, né, psicologia, muitas pessoas elas pensam imediatamente em terapia, mas a psicologia ela é muito mais ampla. Ela estuda o comportamento humano e diferentes processos psicológicos, como pensamento, emoção, aprendizagem, memória, percepção e relações interpessoais. Por exemplo, por que duas pessoas reagem de maneira tão diferente ao mesmo diagnóstico? Porque algumas pessoas enfrentam uma internação com aparente tranquilidade, enquanto outras apresentam medo intenso. Por que determinada forma de comunicação deixa um paciente mais tranquilo e em outra aumenta a ansiedade? Essas são questões que envolvem aspectos psicológicos, e para a enfermagem, entender isso ajuda a ofertar um cuidado mais individualizado. Imaginem dois pacientes recebendo exatamente o mesmo diagnóstico. O primeiro pergunta quais serão os próximos passos e demonstra disposição para iniciar o tratamento. O segundo, ele começa a chorar, fica em silêncio e diz que a sua vida acabou. Do ponto de vista clínico, eles podem possuir a mesma doença, mas emocionalmente, eles estão vivendo situações completamente diferentes. E é por isso, gente, que o profissional de enfermagem, ele não pode cuidar somente da doença. Nós cuidamos da pessoa que está vivendo aquela doença. Então, além de perguntar qual é o diagnóstico, precisamos aprender a perceber como essa pessoa está vivendo esse diagnóstico. E é aí que a psicologia se aproxima da enfermagem. Aqui, a gente tem um conceito fundamental, né? A integralidade. Uma pessoa, ela não possui apenas uma dimensão biológica, ela possui corpo, emoção, relação,
cultura, história, valores. Quando pensamos na dimensão biológica, a gente está falando de sintoma, doença e funcionamento do organismo. Na dimensão psicológica, aparecem os pensamentos, as emoções, os medos, as expectativas. Na dimensão social, a gente precisa lembrar da família, do trabalho, da renda, do relacionamento. Também, gente, existem aí os fatores culturais e espirituais que vão influenciar a forma como cada pessoa compreende a saúde, a doença, o sofrimento e a morte. Portanto, gente, dois pacientes com a mesma doença, eles podem precisar de abordagem diferente, porque eles são pessoas diferentes. Esse exemplo, gente, ele ajuda a visualizar o cuidado integral. Uma paciente que foi submetida a uma mastectomia, que é a remoção da mama, ela vai precisar de vários cuidados físicos. Precisamos observar a dor, o curativo, os sinais de infecção, o dreno, a mobilidade e outras condições clínicas. Mas será que o impacto dessa cirurgia vai terminar aí? Não vai, gente. Essa mulher, ela poderá estar enfrentando mudanças relacionadas à imagem corporal, à autoestima, à sexualidade e até mesmo à identidade. Pode sentir medo da doença, preocupação com o futuro e o receio da reação do parceiro. Então percebam que realizar um curativo corretamente é indispensável. Mas a forma como a gente vai falar com ela, preservar a sua intimidade e acolher o seu sentimento também faz parte da assistência. Para a gente compreender como chegamos à psicologia que a gente conhece hoje, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Durante muitos séculos, questões relacionadas à mente, comportamento, pensamentos e emoções eram discutidas principalmente pela filosofia e pela medicina. Posteriormente, a psicologia, ela começou a organizar métodos próprios de investigação e a se consolidar como ciência. Ao longo dos séculos surgiram diferentes abordagens para compreender o comportamento humano. Hoje, esses conhecimentos eles aparecem em diversas áreas, inclusive na saúde. A enfermagem, ela utiliza muitos deles quando se discute comunicação, comportamento, vínculo profissional, enfrentamento da doença e o cuidado integral. A gente vai falar aqui um pouquinho da sequência, né, da história, que vai mostrar justamente essa passagem da psicologia, da discussão filosófica para a sua consolidação científica e, posteriormente, a aplicação às profissões de saúde. A gente tem aqui, para a gente começar, né, as questões da mente, elas eram tratadas pelos filósofos. Então, antes de existir a psicologia como profissão, a área científica, independentemente, muitas perguntas sobre mente humana eram discutidas pelos filósofos e médicos. Questões como o que é consciência, por que pensamos de determinada maneira, de onde surgem nossas emoções, como aprendemos, já despertava bastante interesse. Muito antes, gente, de existir um curso chamado psicologia, tá? Esse período ele foi muito importante porque criou perguntas que posteriormente passaram a ser investigadas também de maneira científica. Depois, a gente tem aí a psicologia, que começa a se estabelecer como uma área científica própria. O Whelan, nossa, espera pessoal, o Whelan é frequentemente relacionado a esse período de consolidação da psicologia experimental. Por que isso é importante, gente? Porque começa a existir uma tentativa mais sistemática de estudar processos psicológicos. Com o passar dos anos, a psicologia ela deixou de ser apenas uma reflexão sobre a mente e passou a utilizar aí métodos próprios de investigação. E isso abriu caminho para o desenvolvimento de diferentes teorias sobre comportamento, aprendizagem, emoção, relação humana. Depois, surgiram diferentes maneiras de compreender o ser humano.
Algumas abordagens, elas passaram a estudar principalmente o comportamento observável. Outras já se interessam por processos inconscientes. Mais tarde, gente, ganham espaço abordagens voltadas para pensamento, memória, aprendizagem, relações e outras dimensões. Não precisamos aprofundar cada escola psicológica, né? Nessa aula, mas, gente, na saúde, isso ajudou a fortalecer a ideia de que doença e tratamento, eles não podem ser compreendidos observando apenas o organismo. Hoje, é difícil a gente pensar em cuidado em saúde sem considerar o aspecto psicológico, né, até porque saúde não é apenas a ausência de doença. Pense em situações como uma pessoa recebendo um diagnóstico de câncer, uma criança sendo internada, um idoso perdendo a autonomia, uma gestante com medo do parto. Vamos pensar em uma paciente entrando para uma cirurgia. Em todas essas situações, existe necessidades físicas, mas também tem emoção e expectativa. Por isso, gente, o conhecimento psicológico passa a ser uma ferramenta extremamente importante para a assistência integral. Não para transformar vocês em psicólogos, mas para torná-los um profissional capaz de perceber melhor a pessoa que está sendo cuidada. Esse slide aqui, pessoal, ele vai retornar, né, a linha do tempo aí para a gente consolidar essa evolução. Nós partimos de um período em que questões relacionadas à mente estavam fortemente ligadas à filosofia e medicina. Depois, a gente teve a consolidação da psicologia como ciência. Surgiram, né, ali no século XX, várias abordagens. E, atualmente, os conhecimentos psicológicos, eles participam de diversas áreas da saúde. Guardem, principalmente essa ideia, gente. A história, ela caminhou progressivamente para a compreensão mais ampla do ser humano. E essa ampliação também modificou a nossa forma de cuidar. Agora, a gente chegou diretamente à relação com a enfermagem. Durante muito tempo, algumas práticas de saúde, elas estavam bastante centradas na doença e no procedimento. Com o avanço da ideia de cuidado integral, a gente percebeu que a maneira como o profissional ele se relaciona com o paciente influencia na própria experiência de assistência. Uma punção venosa, por exemplo, é uma técnica, mas existe diferença entre realizar o procedimento sem explicar nada e realizá-lo dizendo: vou fazer uma punção agora. Pode ter um pequeno desconforto, se estiver sentindo algo diferente, me avisa. A técnica, gente, ela continua sendo importante, mas a comunicação, ela vai modificar a experiência do paciente. Uma referência muito importante nessa aula, né, nessa aproximação entre relacionamento humano e enfermagem, foi, Hildegard Peplau. Ela teve grande contribuição, gente, para a enfermagem psiquiátrica, tá? E para a gente compreender a relação interpessoal como elemento do cuidado. A mensagem mais importante para nós, né, é que a relação entre profissional e paciente também pode ter valor terapêutico. Isso, gente, significa que a maneira como ouvimos, orientamos, respondemos e estabelecemos limites influencia, né, na experiência daquele paciente. Peplau não está dizendo que conversar substitui tratamento, não é isso, gente. Mas ela mostra que cuidado técnico e relação humana, elas acontecem juntas. Agora, vamos entrar na história do cuidado em saúde mental. Durante muito tempo, predominou um modelo baseado no isolamento. Pessoas com transtornos mentais eram frequentemente retiradas do convívio social e mantidas em instituições por longos períodos. Com o passar do tempo, esse modelo ele começou a ser questionado. Passaram a ganhar força ideias relacionadas a direitos humanos, autonomia, cuidado comunitário e reinserção social. No Brasil, esse processo também produziu uma importante mudança assistencial e legal, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa mudança. Quando falamos em modelos antigos de assistência psiquiátrica, a gente precisa compreender
que muitas pessoas eram isoladas por longos períodos. E em vários momentos, né, da história, a instituição ela funcionava muito mais como um espaço de afastamento social do que de recuperação. O paciente, ele podia perder autonomia e identidade, gente. Por isso, né, estudar a história é importante, porque ela vai ajudar a entender por que atualmente a gente enfatiza tanto dignidade, direito, autonomia, a não discriminação, o tratamento humanizado. Esses princípios, eles surgiram também como resposta à prática que historicamente produziram exclusão. A partir das últimas décadas, né, ali do século XIX, próximo do século XX, a partir mais exatamente de 1970, ganharam força movimentos que questionavam modelos centrados exclusivamente na institucionalização. A proposta, ela passou a valorizar mais o cuidado na comunidade, os direitos humanos e a autonomia. Isso, gente, representa uma mudança importante na maneira de enxergar a pessoa. Ela deixa de ser vista apenas como alguém que precisa ser isolado e passa a ser reconhecido como sujeito de direito. O tratamento, ele começa a buscar não apenas o controle dos sintomas, mas também a convivência, a participação social, a recuperação e a autonomia. No Brasil, o movimento de reforma psiquiátrica, ele ganhou força, especialmente a partir do final da década de 1970. Esse processo questionou práticas baseadas exclusivamente em hospitais psiquiátricos e internações prolongadas. Passou a defender uma mudança no modelo assistencial, maior proteção dos direitos e a expansão de formas comunitárias de cuidado. Esse processo não significa simplesmente fechar hospitais. Significa reorganizar uma rede de cuidado para que a pessoa ela seja atendida com dignidade e, sempre que possível, mantenha os vínculos familiares e sociais. Um marco importante desse processo foi a Lei número 10.216 de 2001. Essa lei, ela passou a representar uma importante referência para os direitos das pessoas com transtorno mental e para o redirecionamento do modelo assistencial. Para nós, profissionais da saúde, isso reforça uma ideia fundamental. Ter um tratamento mental não significa perder os direitos. O paciente, ele continua tendo direito à dignidade, a respeito, à privacidade, à proteção e tratamento adequado. Aqui nós vemos novamente a linha do tempo completa. E eu quero que vocês percebam que não estamos falando apenas de mudança de lugar, né, de tratamento. A gente está falando de mudança de visão. Antes predominava muitas vezes, precisamos afastar essa pessoa. E gradativamente passamos para precisamos cuidar dessa pessoa, respeitando seus direitos e buscando preservar a sua participação na sociedade. Essa mudança, ela precisa aparecer também no comportamento dos profissionais. Não adianta a gente ter uma legislação moderna e continuar utilizando linguagem preconceituosa, ou tratando o paciente como alguém sem capacidade de participar das decisões. A Lei 10.216 de 2001, ela reforça direitos importantes. Entre eles está o tratamento com humanidade e respeito. Também aparece a proteção contra o abuso, o sigilo e uma assistência voltada para recuperação e reinserção social. Para o técnico de enfermagem, isso tem aplicação muito prática. Significa que não podemos humilhar, expor, discriminar, tratar com violência, usar um diagnóstico para retirar automaticamente a autonomia. A legislação, ela precisa aparecer na forma como prestamos o nosso cuidado. Agora, gente, entrando diretamente na rotina de vocês. Quem costuma permanecer muito próximo do paciente durante o plantão? Frequentemente é o técnico de enfermagem. É ele que acompanha o banho, a alimentação, a medicação, os sinais vitais, a mobilidade e inúmeras necessidades. E por estar tão próximo, vocês percebem mudança antes de outros profissionais. Pode perceber que alguém que conversava normalmente ficou quieto, começou a chorar, se demonstra mais confuso, está mais ansioso. Por isso, gente, a observação de vocês, ela é
tão importante. Não sei se vocês vão lembrar de um caso, que tinha uma criança, né, que estava, internada no hospital, na UTI, e toda vez que o pai ia visitá-la, os sinais vitais dela alterava, ela ficava muito agitada. Ela estava em estado vegetativo, se eu não me engano, ou estava em coma, não vou lembrar exatamente, o cenário, mas ela não estava consciente. E aí a equipe de enfermagem percebeu que toda vez que o pai ia lá e passava a noite com ela, cuidando dela, supostamente cuidando dela, os sinais dela alteravam. E isso começou a chamar a atenção da equipe. E aí a equipe pegou, colocou câmeras para ver o que estava acontecendo, por que que isso acontecia. E aí descobriu que todas as vezes que ele supostamente dormia lá para cuidar dela, ele abusava sexualmente dela. Então, se não fosse o olhar dos técnicos de enfermagem que estavam ali acompanhando e percebendo, né, essas alterações que muitas vezes o médico nem percebia, mas para a equipe de enfermagem era algo muito perceptível. Então, graças a esse olhar, eles conseguiram identificar esse pedófilo, esse estuprador, e libertar, né, a criança desse sofrimento. Então, o papel de vocês, gente, é de extrema importância, tá? Quando a gente diz que o técnico ele pode ser um agente, né, de promoção da saúde mental, a gente não está dizendo que ele fará psicoterapia. A gente está querendo dizer que a gente está querendo falar, na verdade, né, sobre pequenas atitudes que protegem o bem-estar emocional. Por exemplo, tratar com respeito, não humilhar, explicar procedimento, estimular a autonomia, reduzir preconceitos, aprender a ouvir, observar as mudanças, comunicar alterações. Às vezes, pensamos em saúde mental apenas quando existe um diagnóstico psiquiátrico, mas um ambiente respeitoso também promove saúde mental. Em um ambiente hostil, pode aumentar o nosso sofrimento e o de qualquer paciente. Esse slide, pessoal, ele é muito importante porque ele vai delimitar a atuação de vocês. O técnico, ele pode observar comportamento, ele pode ouvir o paciente, ele pode comunicar alterações ao enfermeiro, pode contribuir para um ambiente mais tranquilo e seguro, pode incentivar a participação do paciente, pode respeitar limites e participar das orientações dentro da sua competência. Percebam, gente, que existe muita coisa que vocês podem fazer sem ultrapassar a função de vocês. A grande palavra aqui é observar. Uma boa observação, ela pode ser decisiva para que determinada alteração seja identificada e avaliada pela própria equipe. O auxiliar de enfermagem, ele também possui uma atuação delimitada pela sua formação, né? E também pela legislação. Entre suas atribuições, a gente destaca a observação de sinais e sintomas, cuidados compatíveis com o seu grau de formação, higiene, conforto e participação em ações da equipe. No campo emocional, novamente aparece a importância, né, da observação. Se um paciente ele muda significativamente de comportamento, isso, gente, precisa ser percebido e comunicado. O auxiliar, ele não precisa explicar por que aquilo está acontecendo. Ele precisa identificar que algo mudou e encaminhar a informação adequadamente. Aqui a gente precisa fazer uma diferenciação. O cuidador, gente, ele pode ter um papel extremamente importante na vida de uma pessoa. Ele pode oferecer companhia, apoio cotidiano, estímulo, autonomia e interação social. Ele também pode perceber mudanças, porque muitas vezes ele convive diariamente com a pessoa que está sendo assistida. Mas o cuidador, ele não é automaticamente técnico de enfermagem. Então, precisa acompanhar, né, alguém todos os dias. Isso não vai autorizar o cuidador a exercer, a executar qualquer procedimento de enfermagem, tá, gente? Cada função, ela possui os seus limites, e isso protege tanto o paciente quanto o próprio profissional. Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de rotular, né? Rotular e diagnosticar.
Esse slide, esses 2, né, slides, eu diria que eles são extremamente importantes também. Imagina que um paciente, ele permaneceu isolado, recusou alimentação, chorou várias vezes. O técnico, ele pode e deve, tá, gente, perceber isso. Ele pode dizer, que o paciente permaneceu isolado durante a manhã, recusou alimentação, apresentou episódios de choro. Isso, gente, é uma descrição, você está descrevendo o que aconteceu. O que ele não deve fazer é concluir. O paciente está com depressão. Por quê? Porque observar um comportamento é diferente de estabelecer um diagnóstico. Guardem que descreva o que você viu e não invente uma explicação que não foi avaliada. Então, pessoal, observar, descrever é diferente de diagnosticar, tá? Continuando, né, nesse raciocínio, o técnico de enfermagem, ele não deve assumir funções próprias do psicólogo. Não cabe realizar diagnóstico psicológico, não cabe aplicar teste psicológico. Também não deve se apresentar como psicólogo ou prometer tratamento psicológico. Mas isso, gente, não significa abandonar o paciente quando ele demonstra sofrimento. Existe, muito, né, o que a gente pode ali fazer. A gente pode escutar, acolher, observar, prestar os cuidados de enfermagem, comunicar alterações que a gente percebe, encaminhar dentro do fluxo da instituição. O limite profissional, ele não impede o cuidado, ele organiza. Imagina um paciente dizendo: "Eu estou com medo de morrer". O técnico não precisa responder, procura um psicólogo. Ele também não precisa tentar realizar a psicoterapia. Ele pode simplesmente estar presente e pode perguntar: "Quer me falar sobre o que está preocupando você?". Ele pode ouvir, ele pode reconhecer o sofrimento e, posteriormente, comunicar à equipe quando necessário. Às vezes, os profissionais, eles ficam inseguros porque eles pensam: "Eu não sei o que dizer". Você não precisa ter uma resposta perfeita, gente. Muitas vezes a pessoa, ela precisa primeiro sentir que alguém está disposto a escutá-la. A comunicação terapêutica, ela envolve algumas atitudes, e a primeira é a escutativa. Escutar realmente, não apenas esperar, né, nossa vez de falar. Também envolve respeito e ausência de julgamento. Empatia, gente, é tentar compreender a perspectiva daquela pessoa. Clareza significa adaptar a linguagem ao entendimento do paciente. Ah, mas eu falei um monte de palavra bonita, mas o paciente conseguiu entender? É a gente ter um elemento aí muito importante, que é o silêncio. Nem todo silêncio precisa ser preenchido, gente. Às vezes, o paciente, ele acaba de receber uma notícia grave e ele precisa de alguns segundos para poder organizar aquilo que ele está sentindo. O profissional, ele pode permanecer próximo, mas sem dizer nada imediatamente. Aqui, a gente tem algumas frases simples e que ajudam muito. Quer falar sobre o que está preocupando você? Percebi que você está mais quieto hoje. Observem que essa segunda frase, ela não faz um diagnóstico. Ela descreve aquilo que percebeu e abre espaço para o paciente falar, né? Uma outra possibilidade. Como você está se sentindo nesse momento? O objetivo não é realizar um interrogatório, é oferecer espaço. Uma outra frase muito importante é: vou comunicar isso ao enfermeiro para verificarmos como podemos ajudá-lo. Essa fala demonstra ao paciente que você está preocupado, que ele foi ouvido e que a queixa dele vai ter um encaminhamento. Aqui, pessoal, a gente tem um problema, né, que é muito comum. A tentativa de ajudar através de frases prontas. Isso não é nada, tem gente pior, para de chorar. Talvez sejam ditas até com boa intenção, mas elas podem transmitir uma mensagem, seu sofrimento não é importante. Um outro exemplo, gente, é: você precisa ser forte. Às vezes, o paciente já está fazendo tudo que consegue para enfrentar aquela situação.
E cuidado também, gente, com vai dar tudo certo. Será que a gente tem condição de garantir isso? Nem sempre, né? É melhor a gente oferecer presença e informações reais do que criar uma falsa certeza. Agora a gente vai falar um pouquinho da empatia. Empatia, gente, é uma palavra muito utilizada, mas a gente precisa compreender o que realmente significa. Ser empático não é concordar com tudo, não é permitir que alguém agrida o profissional. Também não é sentir exatamente a mesma coisa. Ah, eu sei o que você está sentindo. Gente, não usem essa frase, você não sabe o que o outro está sentindo, né? Você pode passar pela mesma situação, mas as dores são diferentes porque somos pessoas diferentes. Empatia é a gente tentar compreender a experiência da outra pessoa. Então, vamos pensar, uma família está muito irritada com a demora. Eu posso pensar, ela está sendo difícil. Ou eu posso pensar, talvez esteja extremamente preocupada. Compreender essa preocupação não significa aceitar o desrespeito, mas acolher a emoção e estabelecer um limite ao mesmo tempo. Não existe, gente, uma razão universal ao adoecimento. Algumas pessoas choram, outras ficam em silêncio, algumas ficam irritadas. Outras começam a fazer muita pergunta. Pode surgir medo, ansiedade, culpa, tristeza, insegurança. E também pode aparecer preocupação com a família e com o dinheiro. Um paciente ele pode pensar: quem vai cuidar dos meus filhos? Como vou pagar minhas contas? Eu vou perder o meu emprego? Então, às vezes, aquilo que a gente observa como ansiedade não está relacionado diretamente, né, e nem apenas à doença. Está relacionado a tudo que aquela doença representa na vida da pessoa. Imaginem o que significa ser internado. Você passa, gente, a dormir em um lugar desconhecido. Pessoas desconhecidas entram no seu quarto, examinam seu corpo. Seus horários passam a depender do funcionamento da instituição. Você recebe orientação sobre alimentação, medicação, exame, banho. Tudo isso, gente, pode produzir uma sensação de perda de controle. E para alguém que sempre foi muito independente e de repente precisa de ajuda, para ir, por exemplo, ao banheiro ou tomar um banho, isso pode ser extremamente difícil. Por isso, a gente precisa preservar a autonomia sempre que isso for possível e seguro. A autonomia, ela não aparece apenas em grandes decisões. Pequenas escolhas também são importantes. Se existem duas possibilidades igualmente seguras, a gente pode perguntar: o senhor prefere realizar o banho agora ou depois do café? Percebam a diferença entre isso e simplesmente chegar dizendo: agora é a hora do banho. Outro exemplo: vou precisar ajudá-lo com esse cuidado. Posso iniciar? São frases simples, mas elas lembram o paciente de que ele continua sendo uma pessoa com vontade própria. A hospitalização não apaga a identidade dele. Aqui a gente vai ver que nem toda alteração de comportamento possui causa psicológica. Um paciente, ele pode ficar confuso devido à alteração metabólica. A hipóxia, que é a falta de oxigênio, de circulação, algum medicamento, abstinência, condição neurológica, delírio, entre tantas outras possibilidades. Também pode existir a ansiedade, o medo, o sofrimento psíquico. Por isso, gente, é perigoso simplesmente dizer: ele está assim porque é psiquiátrico. A conduta do técnico é muito mais segura. É observar, proteger, comunicar e seguir as orientações e protocolos. Mudança de comportamento pode ser um sinal clínico extremamente importante. E quais mudanças, né, precisam chamar a nossa atenção? Alterações abruptas, como agitação, confusão, desorientação e agressividade. A gente também precisa perceber, gente, sinais importantes de sofrimento emocional, como, por exemplo, o isolamento, o choro persistente, o medo intenso, a mudança de sono ou de alimentação, a recusa persistente de cuidado. Existe um ponto que merece atenção imediata. Falta nossa, até enroscou, pessoal. Falta de esperança, né? Aquelas falas desesperançosas.
intenção de se machucar e também de machucar outras pessoas. A regra é: não banalize mudança significativa, gente. Observou algo? Comunica ao enfermeiro e vai seguir o protocolo da instituição. Quando a gente está diante, né, de um paciente agressivo, a gente precisa pensar primeiro em segurança. Não tentar ganhar a discussão, não provocar, não responder gritando. A gente precisa manter uma distância segura e evitar ficar encurralado, né? Se a gente perceber isso, gente, algum tipo de risco, peça apoio, tá? Também tentem compreender o que está acontecendo. Se está com dor, confuso, medo, alteração clínica. Mas eu quero destacar para vocês que compreender que existe sofrimento por trás de um comportamento não significa aceitar violência. Empatia e limite, gente, eles precisam andar juntos, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da parte ética. Quando a gente cuida de alguém, existem princípios que precisam orientar nossas atitudes. O primeiro é a dignidade. Toda pessoa merece respeito. Depois a gente tem a autonomia. Sempre que possível, o paciente participa das decisões relacionadas ao seu cuidado. Privacidade, gente, também é fundamental, tá? Durante o banho, troca, procedimentos, conversas, a gente precisa proteger a intimidade do nosso paciente. E temos a confidencialidade. As informações que conhecemos, porque somos profissionais, não pertencem à nossa conversa pessoal. Também, não pode existir discriminação por diagnóstico, por raça, religião, condição social ou qualquer outra característica. Imaginem que um paciente conta algo muito pessoal durante o atendimento. Depois, no intervalo, alguém comenta: "Vocês não sabem o que aquele paciente me contou". Isso, gente, é extremamente inadequado. Informação obtida durante a assistência não é entretenimento, tá? Outro erro é pensar: "Eu não falei o nome". Dependendo dos detalhes, gente, todos podem saber quem é. Também precisamos ter cuidado com elevadores, corredores, recepção, rede social. O fato de algo ser interessante não nos dá o direito de compartilhar. O sigilo profissional, ele protege a dignidade e a confiança do paciente. Imagina uma situação, você acabou de receber uma informação, de um paciente enquanto você estava prestando cuidado e você começa a conversar com seu amigo no elevador. A hora que você olha, tem um familiar dele ali junto. Então, gente, o que o paciente fala para vocês, fica com vocês. Vocês vão levar adiante, se vocês julgarem necessário, para o cuidado clínico desse paciente. Agora, gente, vamos falar aí de uma diferença, né, importante. Respeitar o sigilo também não significa prometer segredo absoluto em todas as circunstâncias, tá? Existem situações que são previstas em legislação e situações relacionadas à segurança que precisam ser comunicadas à equipe. Imagina um paciente dizendo que ele está pensando em matar, em me matar, e que ele já sabe como vai fazer. O profissional não deve responder, gente. Fica tranquilo que eu não vou contar para ninguém. Nesse caso, existe risco. A informação ela precisa ser comunicada de acordo com o fluxo. Né, preservar a confidencialidade, ok, mas a gente precisa reconhecer quando a proteção da vida exige comunicação profissional adequada. Entrar, né, em um hospital, gente, não significa entregar todos os direitos. O paciente, ele continua tendo direito à privacidade, e isso vale durante banho, troca, exame, procedimento, conversa. Sempre que possível, a gente deve explicar o que vai ser feito. Também devemos considerar o consentimento e a participação nas decisões dentro das condições legais e clínicas do nosso paciente. Uma atitude importante é evitar conversar sobre o paciente na frente dele, como se ele não estivesse ali, e isso é muito comum, infelizmente. Mesmo quando existe acompanhante, a nossa primeira referência deve continuar sendo a própria pessoa, sempre que ele tiver, né, condições ali de estar participando. Os profissionais de saúde, gente, também podem reproduzir preconceitos.
Frases como ele é louco, ele é problemático, paciente psiquiátrico é perigoso, não devem fazer parte da nossa prática, tá, gente? O diagnóstico não pode ser utilizado para desumanizar. Também precisamos evitar termos pejorativos durante a passagem do plantão ou em registros. A enfermagem ela deve contribuir para reduzir o estigma. Quanto mais preconceito existir, maior pode ser a dificuldade de uma pessoa em procurar ajuda. Existe uma diferença muito importante entre o esquizofrênico do quarto 4 e o paciente do quarto 4, que está em tratamento para esquizofrenia. Na primeira frase, gente, toda a identidade daquela pessoa foi reduzida a um diagnóstico. Mas aquela pessoa, ela é muito mais do que isso. Ela possui nome, família, história, gosto, valor e experiência. O mesmo vale para qualquer doença. Não temos o diabético, o renal, a do câncer, o bipolar. Nós temos pessoas que apresentam determinada condição de saúde. A pessoa, ela sempre vem antes do diagnóstico. Uma relação profissional, ela pode ser acolhedora, sem se transformar em amizade ou envolvimento íntimo. É importante a gente evitar a exposição excessiva da nossa vida. Evitar favoritismo, evitar prometer coisas que não podemos cumprir. Também precisamos ter muito cuidado, gente, com contato fora do serviço e rede social. Imagine um paciente dizendo, me passa seu Instagram. Nem sempre essa aproximação é adequada. O profissional precisa perguntar, isso está relacionado ao cuidado? Ou está ultrapassando algum limite, né? Limites, claro, gente, protegem tanto o paciente quanto o profissional. Aí a gente tem o código de ética, que vai estar orientando, né, a nossa prática profissional e vai reforçar os princípios relacionados aos direitos humanos, dignidade, responsabilidade e segurança. Também aborda questões como competência profissional, autonomia, privacidade e sigilo. É importante a gente entender que o código de ética, ele não existe apenas para ser estudado antes de uma prova. Ele aparece em situações reais, gente, quando precisamos, quando, né, preservamos o corpo do paciente durante um banho, quando não comentamos informações pessoais, quando reconhecemos que não temos competência para determinado procedimento, a gente também está aplicando a ética. E esse princípio, ele precisa acompanhar vocês durante toda a profissão. Ninguém é obrigado a saber ou fazer tudo. Existe muitos profissionais que acreditam que dizer eu não sei ou essa atividade não é da minha competência demonstra fraqueza. Na verdade, pode demonstrar responsabilidade. Muito mais perigoso, gente, é fazer algo para o qual você não possui conhecimento ou habilitação. Então, na dúvida, pare, procure um enfermeiro, peça orientação, confirme o procedimento. Reconhecer limites é proteger vidas. E aqui, pessoal, a gente vai finalizando, né, a nossa aula. E uma ideia que eu gostaria muito que vocês pegassem com relação a esse conteúdo é que psicologia e enfermagem são profissões diferentes. Medicina também tem as suas competências, serviço social também, ATO. Nenhum profissional, ele precisa tentar fazer sozinho o trabalho de todos. O objetivo vai ser integrar o conhecimento, o técnico observar algo e comunicar ao enfermeiro, o enfermeiro avaliar e articular o cuidado. Trabalhar em equipe também significa saber quando precisamos do conhecimento de outra profissão. Quando a gente fala em psicologia aplicada à enfermagem, a gente não está dizendo que o técnico ele tem que assumir o papel do psicólogo. A gente está dizendo que vocês precisam compreender que não cuidam apenas da pressão arterial, da glicemia, do curativo. Vocês cuidam de uma pessoa que pode estar com medo, com vergonha, preocupado com os filhos, ou ter acabado de receber uma notícia que modificou completamente os seus planos. E muitas vezes, vocês são exatamente o profissional que vai estar ao lado do paciente nesses momentos. Então, gente, por isso, aprender a observar, ouvir,
comunicar, acolher, preservar a autonomia e reconhecer os nossos limites também faz parte da formação de um bom profissional de enfermagem. A técnica, ela vai garantir segurança. O conhecimento vai orientar as decisões. E a maneira como tratamos as pessoas vai determinar a humanidade do nosso cuidado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente se encontra na próxima aula.